Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de domingo a domingo, pela graça e pela misericórdia de Deus. Estamos aqui, sempre trazendo uma palavra, uma direção de Deus para a nossa vida. E hoje não vai ser diferente. Deus tem uma palavra para nos entregar. Amém? Seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui junto comigo. Espero que seu dia ontem tenha sido um bom dia, mas hoje tem um dia novo para ser vivido. O ontem já foi, acabou, passou, não volta mais. Mas agora temos um novo dia seguindo para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Ruth. Seja bem-vinda, querida, que Deus te abençoe. Bom dia, Dalva. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Bom dia, Miriam. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Luciana, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Patrícia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Vamos estar orando pelo Paulo. Em nome de Jesus, essa gripe já está retrocedendo para a honra e glória do Senhor, né? Deus é bom. Declaramos saúde em nome de Jesus para a vida do Paulo hoje. Bom dia, Gi. Seja bem-vinda. Deus te abençoe, querida. Bom dia, família da fé, né? Bom nome, gostei. Quem falou alguns dias atrás acabou ficando esse nome, né? Bênção demais. Sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que ainda não se manifestaram aí, fica o meu bom dia, o meu carinho, seja bem-vindo. Se você é novo aí no canal, clica no botão, por gentileza, no inscrever. Inscreva-se no canal, ative o sininho e já deixa aí o seu like, o seu joinha. Isso está ajudando aí o crescimento do canal, tá bom? Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Todos estão me ouvindo bem? Amém. Amém, queridos. Obrigado aí pelo retorno de vocês. Queridos, vamos começar a nossa live de hoje. E essa live de hoje, ela é resultado de uma pergunta que me fizeram essa semana. Essa semana me fizeram uma pergunta. Eu não conheço a pessoa, inclusive foi uma pergunta feita através das redes sociais. Me fizeram essa pergunta e eu refleti ela em Deus, na sua palavra, e respondi essa pessoa na hora que ela me perguntou. E bom dia, Marta, seja bem-vinda. E isso se transformou numa live, né, meditando na palavra, e eu tenho certeza que é uma palavra que vai nos abençoar muito. Bom dia, Rose, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Bom dia, Zaguete, meu amigo, Deus te abençoe. Espero que a sua tia esteja bem. Amém? Queridos, a pergunta é, e você já deve ter feito essa pergunta: qual é o segredo da vida? Qual é o segredo da nossa existência? Qual é o segredo para se viver? Já que, em alguns casos, existem pessoas não querendo mais viver, né? E quando essa pessoa fez essa pergunta para mim, eu percebi que essa pessoa, ela está triste com a vida, ela está decepcionada com a vida e ela está passando algum problema muito grave, né? E amém, Zaguete, glória a Deus por isso. Que Deus continue sustentando-a, né? Cuidando dela. Eu percebi que essa pessoa estava meio decepcionada com algumas coisas. Conversamos um pouco. Inclusive eu passei meu WhatsApp para ela e ela
entrou em contato comigo essa semana, conversamos, oramos juntos, porque para cuidar de pessoas não precisa conhecer a pessoa, basta a pessoa pedir ajuda, e se a gente puder e estiver dentro daquilo que Deus, né, nos abençoa em fazer, nós estamos aqui para isso, né? Nosso chamado é exatamente para servir as pessoas, né? Entenda que um pastor, ele é um servo, ele veio para servir, ele é um chamado para servir, e a gente está aqui para isso. E essa pergunta, ela despertou no meu coração uma resposta bíblica, porque sempre que vocês perguntarem para mim algo, principalmente o que diz respeito à vida, à área espiritual, eu sempre vou responder biblicamente. Vocês nunca vão ouvir palavras somente minhas, de cunho humano, mas biblicamente. Bom dia, Fabrício. Saudade de vocês, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos. Qual é o segredo da vida? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 em diante. Vamos ler uma porção grande da palavra de Deus, tá bom? Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 4 em diante. Palavras do próprio Jesus Cristo, explicando o segredo da vida. Bom dia, Olga. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Preste bem atenção nessa palavra. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês não podem produzir, vocês não podem gerar frutos, vocês não podem avançar na vida, porque fruto é avanço, fruto é vida. Vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim, diz o Senhor Jesus, vocês não podem fazer nada. Eu vou repetir. Sem mim, sem a minha presença, sem um relacionamento comigo, sem uma vida comigo, sem aprender de mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. Quando vocês dão fruto, o Deus Todo-Poderoso é glorificado. Assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu também os amo. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos e permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e nesse amor eu permaneço. Eu tenho lhe dito essas coisas, essas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e essa alegria ela seja completa. O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Vocês serão meus amigos, meus discípulos, se fizerem o que eu ordeno. Eu já não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amém? Que ensinamentos, que profundidade, que segredos revelados por Jesus
nesse Evangelho de João, a partir do capítulo 15, versículo 4 em diante. De uma forma muito direta, objetiva, clara, sem rodeios, Jesus nos ensina e nos explica o segredo da vida. O segredo de uma vida que avança, um segredo de uma vida em movimento, um segredo de uma vida bem-sucedida. Quero abrir um parênteses. Bem-sucedido não quer dizer bens materiais. Bem-sucedidos quer dizer realizar tudo aquilo que é necessário em todas as esferas da vida. Bom dia, Andressa. Seja bem-vinda. Deus te abençoe, querida. Esses são os segredos da vida. E eu quero responder essa pergunta compartilhando com vocês alguns pontos importantes. Mas entenda uma coisa. Esse texto começa com a palavra permanecer. E essa palavra permanecer significa continuar. Dia após dia. Querido, chega a assustar o número de pessoas que estão desistindo no meio do caminho. Essa pessoa que me fez essa pergunta, eu percebi que ela estava fraca na fé, estava perdendo as esperanças e queria uma resposta. Qual é o segredo da vida? E a palavra permanecer significa continuar todos os dias. No relacionamento com Jesus Cristo. Eu quero resumir de uma forma muito clara o seguinte: qual é o segredo da vida? Viver um relacionamento com Jesus Cristo todos os dias. Esse é o segredo da vida. O segredo da vida não é ganhar dinheiro. O segredo da vida não é você obter coisas por bem da sua família. O segredo da vida não é você ser um homem, uma mulher saudável. Isso tudo é importante, isso tudo é bom. O segredo da vida não é você ser honesto. Isso são consequências. O segredo da vida é você viver um relacionamento com Jesus Cristo todos os dias. Porque Jesus Cristo é a fonte de todas as coisas. Da saúde, dos bens materiais, dos princípios morais como a honestidade. O segredo é permanecer na videira, é permanecer em Cristo todos os dias da sua vida. E isso requer disciplina, perseverança, força, coragem. Lembra que eu sempre falo, a vida é para os corajosos. Bom dia, Alessandra. Deus te abençoe, querida. E nesse texto, Jesus faz uma revelação maravilhosa. Aqueles que permanecem, aqueles que continuam, aqueles que vivem um dia de cada vez em Cristo, aquele que obedece, deixam de ser chamados de servos e passam a ser chamados de amigos. Ei, você se considera um amigo de Deus? Você se considera uma amiga de Deus? Jesus Cristo, para mim, é o meu melhor amigo.
Eu vou falar num linguajar popular brasileiro. Jesus Cristo é aquele cara que eu posso contar todos os dias. É aquele cara que eu posso revelar o meu íntimo. É aquele cara que eu posso compartilhar as minhas aflições, os meus medos. É aquele cara que eu posso fazer perguntas. É aquele cara que eu posso andar junto. Todos os dias. Todos os dias. E ele diz, você não é mais servo. Já passou disso. Você é amigo. Um amigo que foi gerado numa convivência. Um amigo que foi gerado numa confiança diária. Você já parou para pensar que Deus olha para mim e para você como amigos? Como uma amiga, como fruto de um relacionamento íntimo? Além de marido da minha esposa, eu sou seu amigo. Eu tenho certeza que além dela ser a minha esposa, ela é minha amiga. Que eu posso conversar, que eu posso me abrir. A minha vida com a minha esposa é transparente. Ela sabe tudo sobre mim. E eu sei tudo sobre ela. Quem nos conhece sabe que o nosso relacionamento é bem tranquilo. Por quê? Por causa da comunhão, da cumplicidade, da confiança, de amigos íntimos e profundos. E assim deve ser com Cristo. Por isso ele nos chama como amigos. Só que isso é resultado do permanecer nele. Eu estou casado há 22 anos. E por quê? Porque eu permaneci desde o início. Ela também permaneceu. E o nosso casamento não tem plano B. Ah, se não der certo eu tenho plano B. Não existe isso no casamento. Casamento não tem plano B. Vai dar certo, tem que dar certo, e até o fim. Com relacionamento com Cristo é a mesma coisa, não tem plano B. Você entrou nesse relacionamento para a vida toda. Não importa as circunstâncias, não importa o cenário, não importam os sentimentos, é para a vida toda. O segredo da vida é manter-se nesse relacionamento de forma íntima, profunda, todos os dias. Todos os dias. E ser amigo de Jesus é a melhor coisa que existe. Ser amiga de Jesus é a melhor coisa que existe. Porque você absorve a sua palavra. Você obtém a sua companhia. Você vive plenamente nele. E o que esse relacionamento envolve? E é isso que eu quero compartilhar hoje. Você já sabe agora qual é o segredo da vida. É se manter, é permanecer, é perseverar num relacionamento com Cristo todos os dias. É fácil? Não. Em momento algum aqui eu falei que é fácil.
Casamento é fácil para quem é casado? Não, não é. Exige renúncia, exige entrega, exige confiança, exige compromisso, exige fidelidade. É fácil? Não. É prazeroso? É. Faria de novo? Faria. E por que não é fácil? Porque somos seres humanos. Existe uma carne latente dentro de nós, pecadora. Que tenta nos jogar contra esse relacionamento, contra os princípios, contra os valores todos os dias. Ei, existe uma guerra todos os dias. Lembra que eu falei? Estamos em guerra. Existe uma guerra espiritual todos os dias entre a carne e o espírito. Por isso que Jesus Cristo diz: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Você acha que eu faço live todos os dias? Por quê? Para me manter firme no processo. Para me manter firme no relacionamento com Deus. Para ser bênção para as outras pessoas. Entenda que o que eu compartilho com vocês, eu já compartilhei para mim. Primeiro eu prego para mim. Para depois compartilhar. E quando essa pessoa perguntou para mim qual é o segredo da vida, eu falei: relacionamento com Cristo, todos os dias. Através disso a sua vida é transformada, através disso a sua vida faz sentido, através disso a esperança é mantida, através disso a fé te impulsiona. As pessoas se batem no mundo, as pessoas se deprimem, as pessoas se angustiam, porque não sabem o segredo da vida. Estão buscando. Por isso o meu desejo de fazer esse canal crescer todos os dias. Para que mais e mais pessoas conheçam Jesus Cristo através da sua palavra. Esse é o único objetivo desse canal. Não existe outro. Amém? Vocês estão comigo? Eu quero compartilhar alguns pontos importantes que envolvem uma vida de relacionamento. Já que agora sabemos que o segredo da vida é o relacionamento com Deus. Esse é o segredo da vida. Esse é o segredo da vida. Então, a primeira coisa que envolve um relacionamento com Jesus, a primeira coisa que a vida de um relacionamento com Jesus envolve é que essa vida, ela começa a ser uma vida centralizada na palavra. A minha vida e a sua vida no relacionamento com Deus é pautada por essa palavra.
Você tem lido esse livro? Você tem feito a sua parte? Sabe, queridos, essa pessoa, essa semana, depois que conversamos bastante, eu não conheço, não sei quem é, não vou falar o nome aqui por questões de ética. Ela não é nem de Piracicaba, é de outro estado. Ela diz que não consegue entrar ao vivo por causa do horário, mas que ela assiste gravado depois, todos os dias. E deu um testemunho dizendo que tem feito muito bem para ela. E quando eu disse qual era o segredo da vida, não como eu estou dizendo hoje é fruto de um devocional que eu fiz. Mas de cara eu já disse para ela, o segredo da vida é uma vida com Deus, é um relacionamento com Deus. E ela falou, por onde eu começo? E eu mandei para ela 2 arquivos em PDF, passo a passo, que eu montei, de como ler esse livro, começar a entender esse livro. Eu enviei para ela. Ela até falou, não, eu queria pagar por isso. Eu falei, não. Eu não posso cobrar aquilo que eu recebi de graça. Que eu não paguei por isso. Jesus já pagou o preço. E eu enviei para ela, mostrando passo a passo para entender esse livro, ler esse livro. Queridos, a nossa vida, ela precisa ser centralizada nessa palavra. Quando Jesus Cristo diz, aquele que permanecer na minha palavra, se as minhas palavras permanecerem nele, eles serão meus discípulos. Queridos, você precisa se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Discípulo é aquele que segue o mestre. Discípulo é aquele que anda com o mestre. Discípulo é aquele que aprende com o mestre. No grego é talmidim. Os talmidins são discípulos. Permanecer na palavra é o primeiro passo para um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Jesus Cristo deixou claro no texto que lemos, João, capítulo 15. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, olha o resultado disso. Vocês pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Tem muitas coisas que você não recebe na oração, porque a palavra não permanece em você. Você só pede. Você só pede. Eu quero isso, eu quero aquilo. Queridos, não tem problema nenhum em pedir. Mas se você não tiver uma vida correta, centralizada na palavra, vivendo a palavra, não adianta pedir. O segredo está ali, que lemos. Se as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiser, e lhes será concedido. Então para Deus me abençoar e responder minhas orações, eu preciso ler a palavra. Preciso permanecer nela. Todos os dias. Queridos, eu leio esse livro aqui todos os dias. Já li hoje, já vou ler daqui a pouco. Eu vou pregar hoje à noite lá na igreja, no encontro de fé que temos toda quinta-feira. Hoje eu vou pregar lá, eu leio a palavra, eu já preparei a palavra, eu leio todo dia. Fica aqui o convite, se você quiser aparecer lá.
Vai ser às 8 horas da noite. Eu tenho uma palavra do céu para entregar que está ardendo no meu coração. O segredo é a palavra. Faz parte do relacionamento. Bom dia, Tedesco. Saudade, meu amigo. Não te vi mais. Que Deus te abençoe. Jesus Cristo disse: permanecer na minha palavra. Se a minha palavra permanecer em você, pede o que quiser. Por que pede o que quiser? Porque você vai saber pedir. Quando você conhece a palavra, você sabe o que pedir. O próprio Tiago vai dizer na sua carta: vocês não recebem o que não sabem pedir, pedem mal. Queridos, as pessoas não sabem orar. Porque não estão na palavra. A nossa vida tem que ser centralizada na palavra. Bom dia, Eliane. Deus te abençoe, querida. Jesus não apenas caminhava com seus discípulos, mas ele conversava, ele liberava a palavra. Lucas, capítulo 24, versículo 44 e 45. Presta atenção nesse versículo. E disse-lhes, quem disse-lhes? Jesus. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está ao meu respeito na palavra. Na palavra de Moisés, dos profetas, nos Salmos, Jesus está falando isso. Então eles abriam o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. A vida com Deus é vida de palavra. Eu não negocio a minha leitura bíblica por nada. Todo dia eu separo um momento e leio a palavra. Ah, pastor, você tem tempo, é? Então um dia eu vou mostrar minha agenda para você. Aí você vai ver se eu tenho tempo. Deus só usa quem está ocupado. Deus só usa quem está em movimento. Leia a palavra, você vai ver que todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus estavam ocupados. Moisés foi chamado para ser o libertador do povo hebreu, porque ele estava ocupado no pasto, pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Gideão foi levantado por Deus porque estava no lagar amassando uva. Eliseu foi convidado por Elias para ser o seu sucessor, porque estava arando a terra da sua família. Deus só usa quem está ocupado. Desocupado ele não usa. Então se coloque em movimento. Eu me movimento todos os dias. Eu não aceito ficar parado. Não tem problema, Mira. Pode. O importante é, cada um tem o seu jeito. Eu não consigo ouvir, eu preciso ler, eu preciso escrever. Cada um tem o seu jeito. O importante é ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Jesus, que era a própria palavra, estava com os discípulos e caminhava com os discípulos, conversava com os discípulos, ensinava os discípulos. Você é um discípulo. Amém? Jesus caminhava e às vezes parava para ensiná-los. Jesus sabia que mais importante do que simplesmente fazer discípulos era que eles precisavam entender a palavra. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva. Esse é o primeiro ponto. Esse livro, chamado Bíblia Sagrada, não é um livro comum. Queridos, ler livros é bom. Eu tenho um monte aqui. Ó. Tem outra estante aqui, cheio de livros. Eu amo ler. Quer me dar um presente? Dá um livro. Eu amo ler.
Eu leio 25, 30 livros por ano. Eu amo ler. Mas eu não troco a leitura bíblica por nada. Ela é meu combustível, porque ela é vida. Quando você lê um versículo hoje, ele fala com você de um jeito. Se você ler esse mesmo versículo amanhã, ele vai falar de outro jeito, porque a palavra que é viva, ela se move nos cenários e nas circunstâncias humanas. Então, o seu relacionamento com Deus é através da palavra. Olha o que Jesus falou, como lemos. Lucas capítulo 24, versículo 44 e 45. E disse Jesus: foi isso que eu lhes falei enquanto eu estou com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito que estava escrito na palavra, através de Moisés, dos profetas e salmos. Por que ele falou através de Moisés, dos profetas e salmos? Porque naquela época não tinha um Novo Testamento. Só tinha o Antigo Testamento. Então, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, todos esses 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, foi escrito por Moisés. Moisés que escreveu enquanto estava peregrinando no deserto. Depois nós temos lá os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, Amós, são os livros dos profetas. Depois nós temos Provérbios, nós temos Salmos. Esses livros compõem o Antigo Testamento. Então Jesus deixou claro. Eu estou conversando com vocês, meus discípulos, eu estou falando com vocês para vocês entenderem que era necessário que se cumprisse tudo que estava escrito ali ao meu respeito. Porque toda a palavra aponta para Jesus. O Velho Testamento apontava para Jesus, para o Messias, para a vinda do Messias. Então, quando Jesus falou isso, o texto diz: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então, a primeira coisa é que a nossa vida é uma vida de relacionamento centralizado na palavra. Entenda uma coisa: quem deseja se relacionar com Jesus precisa amar a palavra de Deus. Se envolva. Se envolva com a palavra. Aprenda a ler, aprenda a estudar, aprenda a se envolver com ela. Segunda coisa que envolve um relacionamento, uma vida de relacionamento com Deus, que esse é o segredo da vida, relacionamento com Deus. Segunda coisa, quando esse relacionamento começa a ser intenso, começa a ser contínuo, começa a ser diário, isso gera sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Queridos, Deus fala todo dia, está falando agora. Deus fala todo dia. Todo dia. Você está escutando? Eu não sei se vocês viram um post que eu coloquei no meu Instagram, nos stories ontem, quando eu estava preparando a palavra que eu vou pregar hoje. Deus ali falou comigo profundamente. Queridos, um dia perguntaram para mim: pastor, como é que você prepara um esboço de pregação? Como é que você prepara um sermão? Primeira coisa é orar. E a minha oração para Deus é o seguinte: eu falo: Senhor, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Porque a igreja não é minha. A igreja é do Senhor. É Ele que criou, Ele que fundou. E eu não posso falar aquilo que a igreja quer ouvir. Eu preciso falar aquilo que a igreja precisa ouvir. Então eu falo: Senhor, o que o Senhor deseja falar com a sua igreja? E como meus ouvidos, pelo relacionamento que eu tenho com Deus, meus ouvidos são sensíveis à sua voz, eu começo a ouvir aqui dentro, na mente, no coração, o que Deus quer. E aí eu começo a escrever o esboço. Aí eu pego as Bíblias,
abro aqui em cima da minha mesa várias Bíblias, começo a ler, vejo versões, vou escrevendo, vou separando os pontos. E Deus vai ministrando. Precisamos estar sensíveis à voz de Deus. E isso só é possível quando você mantém esse segredo da vida todos os dias, que é o relacionamento com Deus. Por que eu entendo a minha esposa? Só no olhar. Porque eu me relaciono com ela todos os dias. O jeito que ela acorda, eu já sei como é que ela está. E vice-versa, a mesma coisa, ela me conhece. O que é isso? Relacionamento. Então nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço. E elas me seguem. Palavra de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E essa voz te dá direção. Essa voz te dá sabedoria. Essa voz te dá discernimento. Se você tivesse um relacionamento com Deus antes, de repente hoje você não estaria vivendo o que você está vivendo. Mas o importante não é o que passou, já foi, agora é daqui para frente. É ouvir a voz de Deus, receber direção de Deus, estar alicerçado na sua palavra. Os que são de Cristo ouvem a voz de Cristo. Conhece pessoalmente, profundamente, amorosamente. Queridos, ser discípulo de Jesus é um privilégio, porque temos a oportunidade de ouvi-lo diretamente, porque Deus continua falando. Então permaneça nesse relacionamento. E a minha oração é que os teus ouvidos espirituais abrem para ouvir a voz de Deus que está falando agora, está falando todos os dias. Amém? Quanto mais você tem relacionamento com Deus, quanto mais você tem a vida centralizada na palavra, mais sensível você fica à direção, à voz e os conselhos de Deus. Amém? Terceira coisa, já estamos caminhando para o final. São quatro pontos que eu fiz questão de separar. Uma vida de relacionamento com Deus, que esse é o segredo da vida. Além de estar centralizada na palavra, além de ser uma vida que está sensível à voz de Deus, é uma vida que aprende de Jesus todos os dias. Queridos, eu aprendo de Jesus todos os dias. Todos os dias o Senhor tem algo para me ensinar. Olha o que Mateus capítulo 11, versículo 29 diz. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, chega de viver uma vida pesada, chega de viver uma vida sem conhecimento, aprenda de mim, que eu sou manso, eu sou tranquilo, eu sou calmo, eu sou humilde, eu te amo. Aprenda de mim através da minha palavra. Por isso que é importante estudar a Bíblia. Estudem a palavra. O resultado disso é descanso para a alma. Porque você confia na palavra, você confia no poder de Deus, você começa a confiar nas promessas de Deus. Jesus Cristo diz, aprendam de mim. Queridos, o mundo quer ensinar tanta coisa, você já percebeu? O mundo quer ensinar tanta coisa contrária, tanta coisa fútil, inútil. Aprenda de Deus. O que Deus mais quer é te ensinar. A palavra de Deus diz que o Deus disse,
O meu povo perece, sofre por falta de conhecimento. Foi aquilo que eu falei, se você tivesse um relacionamento com Deus lá atrás, onde tudo começou na sua história, de repente você não estaria vivendo o que você está vivendo hoje. O meu povo perece por falta de conhecimento. Eu pereci muito, eu sofri muito. Hoje eu tenho uma vida tranquila, hoje eu tenho uma vida boa, tenho uma vida em paz. Ah, então o senhor não tem problema? Tenho, um monte, já falei. Se quiser uma lista eu te dou. Eu tenho um monte de problema para ser resolvido, está se resolvendo e assim vai. Mas eu estou tranquilo, eu estou em paz. A minha vida é centrada na palavra. Eu mantenho um relacionamento com Jesus todos os dias. Por isso que olhando para mim, vê que eu tenho uma vida tranquila. Outro dia falaram, mas pastor, a sua vida é muito tranquila. É verdade. É muito tranquila. O relacionamento com a minha esposa é muito tranquilo. O relacionamento com meus filhos é muito tranquilo. O relacionamento com as pessoas é muito tranquila. Não tem problema relacional. É tranquila. Isso é resultado de aprender de Jesus todos os dias. Aprenda de Jesus todos os dias. Sabe, esse deve ser o maior desejo de um discípulo. Aprender de Jesus. Sabe, aqueles homens que andaram com Jesus, eles tiveram um relacionamento íntimo e profundo e aprenderam dele todos os dias. Imagina você, naquela época, sentado ao lado de Jesus, ouvir a sua voz e aprender dele. Aprenda de Jesus. E queridos, quarto ponto importante para a gente finalizar essa live de hoje. Você já aprendeu que o segredo da vida é um relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo. Isso te faz ter uma vida centralizada na palavra, ter sensibilidade a ouvir a sua voz, aprender dele todos os dias, e você começa a ter uma obediência incondicional. Você começa a ser um homem obediente, uma mulher obediente. Seja obediente. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, palavras de Jesus. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá às minhas palavras. Meu Pai o amará. Nós viremos e faremos nele morada. Você ama Deus? Eu amo. Obedece? De vez em quando. Então não ama. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Se alguém me ama, esse obedece a minha palavra. Se não obedece a palavra, não ama. É simples assim. Simples assim. Chega de vida de discurso. Queridos, o que mais vemos aí são discursos. Eu faço, eu posso, eu tenho fé, eu amo, eu sou fiel, E a vida está destruída. Eu não sei o quê, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu estou na igreja toda quinta, eu estou na igreja todo domingo. E a vida está destruída. Sabe o que é isso? Discurso. Blá, blá, blá. Vida com Deus, queridos, é prática. É atitude. É posicionamento. Jesus deixou claro aqui, se alguém me ama, esse obedece a minha palavra. E meu Pai o amará. Aí nós chegamos e fazemos nele morada, moramos nele. Você pode dizer que Jesus mora em você?
Você pode dizer que Jesus habita em você? Vida transformada não é vida de discurso, é vida de prática. Estamos terminando o devocional. Todo mundo ouviu a mesma coisa que foi dito aqui, inclusive eu. Quando terminar o devocional, vocês vão seguir a vida de vocês. A diferença vai fazer para aquele que pegou tudo isso e colocou em prática. É que nem um culto. Hoje eu vou, como eu falei, eu vou pregar lá na igreja à noite. Vamos ter as pessoas ali, todas vão ouvir a mesma palavra. A diferença vai fazer na vida daquele que pegar tudo aquilo que vai ter de informação hoje, de palavra, e colocar em prática na sua vida. Por isso que Tiago vai dizer, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sim praticantes. Como eu sempre falei, ela se torna vida em nós, quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático da nossa existência. Só assim transforma. Se você pegar os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, nos relatos bíblicos, foram homens e mulheres que obedeceram. E entenda uma coisa, obediência não gera perguntas, obediência não gera questionamentos, obediência gera atitude. Vamos voltar lá para Abraão, como eu sempre falo. Abraão recebeu uma ordem de Deus, sai da sua parentela, vá para uma terra que eu ainda te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. Acabou. Essa foi a promessa de Deus, e a palavra de Deus e a ordem de Deus. Um homem de 75 anos de idade não perguntou, não questionou, só levantou, pegou seus animais, pegou seus bens, pegou a sua esposa, pegou sua família, seus servos e foi. E vocês sabem o final da história. Esse homem, quando completou 100 anos de idade, ou seja, 25 anos depois de que ele obedeceu, Isaac nasceu. De Isaac nasceu Jacó. E de Jacó nasceu todo o povo judeu. Os judeus são descendentes de Jacó. Uma grande nação, conforme a promessa de Deus e conforme a obediência de Abraão. Qual é o segredo da vida? Manter um relacionamento de obediência, entrega a Deus. João capítulo 15, versículo 14. Você não quer ser amigo de Deus? Lembra que eu disse no início da live? Você não quer ser amigo de Deus? Você se considera amigo de Deus, amiga de Deus? Olha esse versículo, João 15, versículo 14. Vocês serão meus amigos, palavra de Jesus. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Se obedecerem a minha palavra. Querido, ele não é um general. Ele não, ele quer o seu bem. Por isso que ele pede para obedecer a palavra. Porque ele quer o seu bem. Quer te proteger, quer te guardar, quer te livrar do mal. Quer te livrar das armadilhas desse mundo. Por isso. Obedeça. Amém, queridos? Eu quero terminar essa live de hoje lendo o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 22 e 23. Que diz assim: oração de Jesus a Deus, Pai, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Isso é a oração de Jesus. Evangelho de João, capítulo 17, chama-se oração sacerdotal. Jesus está orando a Deus, ao Pai, por mim e por você.
Eu dei a eles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. E que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Você sabe como o mundo entende que eu e você somos de Cristo? Pela nossa unidade. O que acontece aqui nessas lives todos os dias é unidade. Que deram até o nome já, a família da fé. A unidade. Amém? Qual é o segredo da vida? É um relacionamento íntimo e profundo com Jesus Cristo, baseado na centralidade da palavra, na sensibilidade de ouvir a sua voz, de aprender dele todos os dias e de obedecê-lo de forma incondicional. Esse é o segredo da vida. Faça tudo isso e tenha sua vida transformada. Então não terei mais problemas. Não estou dizendo isso. Eu sei que eu estou falando com adultos aqui, ok? Relacionamento com Jesus Cristo não é ausência de problema. É passar por tudo isso de outra forma, de outra perspectiva, de uma forma mais leve, mais tranquila. Deus não isentou Jesus da cruz. Deus não fez Jesus não passar pela cruz. A cruz existe. Só que Jesus encarou a cruz de outra forma. Então a gente deve encarar os nossos problemas, os nossos desafios e as nossas lutas de outra forma. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, que foi resultado de uma pergunta que me fizeram essa semana, e que essa palavra seja vida no seu coração, que você possa realmente entender qual é o segredo da vida. Amém? Ultrapassamos um pouquinho o horário hoje, porque a gente ainda vai orar, mas se fez necessário. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós continuamos na Tua presença, essa presença gloriosa. Senhor, obrigado por esse novo dia, obrigado por nos acordar, obrigado por nos manter firme nas promessas que o Senhor tem para nós. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, esse é o segredo da vida, nos manter firmes num relacionamento íntimo e profundo com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Pai, nos capacita, nos dê força e graça para vivermos todos os dias alicerçados na Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à Tua voz, que verdadeiramente possamos ser homens e mulheres de Deus, amigos do Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, te amamos, queremos mais de Ti, queremos viver coisas que ainda não vivemos em Ti, queremos experimentar coisas que ainda não experimentamos em Ti. Por isso, Senhor, estamos aqui, prontos para viver aquilo que o Senhor tem como plano e propósito para a nossa vida. Senhor, nos abençoa. Obrigado pela Tua palavra que nos deu direção, discernimento, sabedoria, que possamos viver a Tua palavra e não só apenas sair daqui com uma informação, mas que possamos pegar essa informação e transformar isso em vida prática em nossas vidas. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus por cada um que está online comigo aqui agora. Estenda a Tua boa mão, abençoa essa casa, essa família, abençoa os negócios da sua família, dessa família, e que essa família possa crescer na graça, no conhecimento. Tira todo medo, angústia, tristeza, depressão, restaura a saúde em nome de Jesus, e que eles possam ser testemunhas vivas do Teu agir, da Tua graça e da Tua glória sobre a vida deles. Que esta palavra produza frutos no seu coração. Pai, eu venho te pedir pelo pedido do Júlio, que ele possa realmente viver tudo aquilo que ele ouviu hoje aqui, que ele possa crer na Tua palavra, crer na transformação e que a oração dele seja respondida em nome de Jesus por todas essas pessoas que ele colocou ali, que ele ore por elas também em nome de Jesus, que elas sejam tocadas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Pai, seja a resposta para cada um de nós nesse novo dia que está surgindo. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse dia, que possamos viver o dia de hoje no centro da Tua vontade, fazendo aquilo que agrada o Teu coração. Obrigado, Pai. Não oro só por eles,
mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que eles sejam tocados, transformados pela Tua palavra e que possamos a cada dia seguir juntos em tudo aquilo que o Senhor tem como palavra para nós. Obrigado, Pai, no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Receba essa palavra, receba essa oração, que essa palavra seja um alerta para você, que essa palavra seja vida para você, tá bom? É uma alegria ter você aqui junto comigo. Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pelas palavras de vocês. Oi, Carla, não te vi aí, que Deus te abençoe, querida. Que vocês possam seguir firmes, vivendo em Cristo, por Cristo e com Cristo. Amém? E hoje eu vou estar lá, então, trazendo a palavra às 8 horas da noite. Se você quiser aparecer lá, será muito bem-vindo. Vocês que eu não conheço, seria bom, que aí eu passo a conhecer. Então, se vocês tiverem hoje um tempinho, às 8 horas da noite, vão lá. Vai ser uma palavra, vai ser um momento de louvor, adoração, tá bom? E se você for e eu não te ver, me procura para eu te dar um abraço, tá bom? Seria bom para conhecer quem ainda eu não conheço. Que o Senhor vos abençoe, tá bom? E vocês já sabem agora qual é o segredo da vida. Todos os dias buscando permanecer nele, como disse a Gia aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Não vão embora sem deixar o like de vocês. Quem é novo no canal, se inscreva, ativa o sininho. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 6 horas da manhã para mais uma palavra, mais um momento na presença de Deus. Que Deus os abençoe e até amanhã.